Olá! O comunismo vive da mentira e pela mentira, para o poder. É uma mentira a partir do próprio nome. Se alimenta da mentira e produz mentirosos em série. Ele só existe graças a todo um trabalho de mistificação, enganando as pessoas com relatos falsos, com recontagens da história, produzindo mitos a partir de indivíduos da pior espécie, genocidas, líderes absolutamente destrutivos que não têm, dos quais não surge e entre os quais nunca surgiu um único estadista. E um dos instrumentos que o comunismo usa para suas enganações é a desinformação. Existem dois tipos de desinformação. Suponhamos que haja uma reunião que está marcada para as 10 horas da manhã e alguém se engana e diz que esta reunião está marcada para as 10 horas da noite. Isto foi desinformar. Suponhamos que esta pessoa, na verdade, ao dizer que a reunião estava marcada para as 10 horas da noite, estava tentando desviar da reunião das 10 horas da manhã aqueles que ele não queria que fossem comparecimento à reunião. Ele queria esvaziar a reunião. Vejam que são duas atitudes diferentes perante cujo produto é o mesmo. Foi uma troca de horários. Nós chamamos a tudo isso de desinformação. O inglês usa uma palavra para cada uma das duas das situações. Quando a informação é errada, mas não há a intenção de enganar ninguém, eles chamam isso de misinformation. E quando a informação é errada com o intuito de produzir um determinado resultado que aquele que está informando deseja, o nome disso é disinformation. Pois disinformation foi uma estratégia, uma técnica muito utilizada e que até hoje é utilizada pela KGB e pela sua sucessora FSB. Isso tudo está relatado num livro, entre muitos relatos deste livro, Disinformation, cujo autor é este general romeno Ian Mikhail Pacepa. Aqui ele conta como a KGB desenvolveu as técnicas de disinformation, ou seja, da desinformação destinada a produzir efeito político, a informar equivocadamente para alcançar um determinado objetivo. E uma das técnicas que é usada, muito utilizada, é não ser a própria KGB ou FSB o órgão que produz a desinformação. Mas ele vai fazer isso através de interpostas pessoas lá bem longe dela. Vai buscar, por exemplo, um teatrólogo alemão e vai colocar numa peça de um teatrólogo alemão aquilo que ele quer que seja divulgado. Depois, esta peça vai produzir uma reportagem de um jornal italiano, né, que vai ser lido nos Estados Unidos e vai produzir um artigo de um professor americano. E assim, andando na volta, na periferia, mas bem longe do centro de onde partiu o desejo de produzir aquele resultado político através de uma informação falsa, vai sendo alcançado o objetivo no plano mundial. Pois essa técnica acaba de ser usada aqui no Brasil, aliás, vem sendo usada na questão, na reação e no modo como o Partido dos Trabalhadores reage ao impeachment da presidente Dilma. Agora, esta semana passada, aconteceu no Rio de Janeiro um claro exemplo disso que eu estou dizendo. Reuniu-se no Rio de Janeiro, nos dias 19 e 20, um Tribunal Internacional pela Democracia no Brasil, que depois foi divulgado como sendo um Tribunal Internacional pela Democracia, mas o nome era Tribunal Internacional pela Democracia no Brasil. E para isso convidaram notórios comunistas, militantes de esquerda do mundo inteiro, ou de vários países do mundo. Então veio lá uma descendente iraniana que leciona nos Estados Unidos, claro, o notório e notável, sempre presente Esquivel, uma senadora comunista francesa da região do Vale do Marne, onde dirige um grupo comunista
com esse nome mesmo, Grupo Comunista Republicano do Vale do Mare. Enfim, reuniram comunistas das mais diferentes procedências e criaram ali um tribunal cuja sentença final já estava decidida desde o convite. E isso obteve uma certa repercussão, né? E repercute no Brasil e repercute também lá fora, de onde essas pessoas vieram. E com isso vão buscando alcançar, né, o objetivo de enganar a opinião pública. Então, esse tribunal esteve reunido e decidiu que o impeachment da presidente Dilma não é um golpe de Estado. Esta foi a decisão, a inesperada decisão, e ao mesmo tempo proclamada como a sábia decisão desse egrégio tribunal, esse tribunal internacional pela democracia no Brasil. Claro que a democracia da Venezuela, a democracia de Cuba, da Coreia, do Vietnã, de tantos países comunistas por aí, de tantos países mais ou menos comunistas por aí, não interessam, né? Até em cima da mesa dos trabalhos havia uma bandeirinha da Venezuela. Provavelmente houvesse algum venezuelano como parte do tribunal, desse tribunal de júri, né, que avaliou a situação política brasileira. A minha pergunta é, mas com que legitimidade, cara pálida? Que legitimidade tem esse grupo de pessoas para se constituir em corte internacional, para julgar aquilo que está sendo decidido pelo Congresso Nacional, pelas duas casas, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, segundo orientação e rito determinado pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, dentro daquilo que prescreve a Constituição? Ora, vão brincar no país de vocês. Parem de usar técnicas que são conhecidas para enganar a opinião pública brasileira e para enganar a opinião pública mundial. Olhem para o próprio rabo, vejam o que fizeram com este país. Mas, enfim, este pequeno resumo deste fato recente acontecido na semana passada, no Rio de Janeiro, serve para mostrar e reafirmar, né, as técnicas de enganação que são postas em marcha para que aprendamos a conhecê-las. Porque uma coisa seria os organizadores desse evento. Sabe quem organizou isso? Via Campesina, MST, CUT e movimentos sociais. É claro que se a Via Campesina, o MST, CUT, os movimentos sociais, disserem aquilo que ouviram da presidente Dilma nos comícios que ela fez no Palácio do Planalto, isso é um circuito fechado em que um fala para o outro fala para um e dizem aquilo que todos sabem, que eles vão dizer. Não tem a menor influência, não tem a menor repercussão. Mas se pessoas de fora fazem, aqui o livro da Disinformation, né, e as técnicas usadas pela KGB e pela FSB. Pense nisso. Essa gente ainda quer mandar no Brasil.